Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar então sobre os subdoshas de Kapha. Esses subdoshas de Kapha você tem que se lembrar que eles estão relacionados com a nossa proteção, seja a proteção, seja a lubrificação. Tudo que envolve o Kapha envolve uma estrutura, uma proteção, uma lubrificação. Esse que é a principal função de capa em nosso corpo. A gente viu também, vocês devem estar lembrados, que nas aulas passadas a gente viu que o Vata é responsável por o movimento no nosso corpo, ou transporte, então, transporte de substâncias, transporte de hormônios, transporte do sangue, transporte dos impulsos nervosos, do ar que a gente respira, do alimento pelo trato gastrointestinal. Tudo isso é uma função dos subdoshas do Vata. O Pitta, a gente viu que está relacionado com a transformação, então o Pitta vai ser aquele responsável por fogo, digestão, transformação, destruição, né? Corrosão, vai quebrar o alimento, dividir ele em partes menores para conseguir, para que a gente consiga absorver. O Pitta também vai ser responsável pelo calor corporal, pela temperatura, pela coloração, né? Você deve estar lembrado daquela aula que a gente falou sobre os 5 elementos, os Panchamahabhutas, que quando o Pitta, né? Quando o calor cozinha o alimento muda de cor, né? Então, a nossa exposição solar, por exemplo, a gente viu que está relacionada com o aumento, né, da produção de melanina na nossa pele, então a nossa pele vai ficar mais abronzeada, mais escura. Isso tem a ver com o subdosha do Pitta, chamado Brajaka Pitta, né? Então, tudo que envolve Pitta envolve uma transformação, né, seja de uma cor, envolve um aumento de temperatura, né, ou controle de temperatura através do calor, né, e a digestão, essa parte enzimática, quebra metabolismo do nosso corpo, tudo isso está relacionado com Pitta. E no caso aqui do Kapha, a gente vai ver nessa aula de hoje que ele vai estar envolvido com tudo o que é a parte de proteção, de lubrificação, de armazenamento do nosso corpo, né? E vai ser um estudo interessante também para a gente concluir essa introdução sobre os subdoshas e ficar bem claro para vocês o papel de cada um deles, porque isso vai ser importante depois, no momento que a gente for estudar também as doenças, os tratamentos, né? A gente tem que entender exatamente qual função do Vata ou do Kapha ou do Pitta que está alterado, né? Para a gente conseguir direcionar o tratamento, seja na forma de uma alimentação, da forma de estilo de vida, de uma massagem, de uma prática de Abhyanga, Patrapotri, né? Aquelas práticas todas de procedimentos que o Ayurveda propõe, tá bem? Então, vamos começar aqui falando, né, dos subdoshas de Kapha, que vão estar ligados, então, com proteção, lubrificação e armazenamento, tá? Coloquei até aqui a foto de um elefante, né, simbolizando o Kapha também. É um animal que simboliza realmente o Kapha, você vê que ele é todo sólido, denso, estável, pesado, né, que são todas características de Kapha. Aqui para vocês verem, né? Todos os subdoshas do Kapha agrupados, né? Em um lugar só. Então a gente tem o Kledaka Kapha é responsável pela produção do nosso muco estomacal, ou seja, ele vai lubrificar, ele vai ajudar a proteger o estômago e lubrificar o alimento, o bolo alimentar, né? Então a gente vai ver na aula dos ratos a quantidade de saliva, né? Desses líquidos digestivos todos, né? E do próprio muco estomacal que a gente produz ao longo do dia, né? Então, só de muco estomacal, dessa parte de secreções estomacais, a gente produz mais de 1 litro ao longo das 24 horas, tá? Então, o Clê da cacafa vai fazer essa função de lubrificação do alimento e proteção da célula do estômago. Por quê? Porque o estômago tem uma camada ali muscular que, se não fosse essa proteção desse muco, o próprio ácido estomacal, o ácido clorídrico, iria digerir o próprio estômago, né? E fazer uma úlcera, ou seja, ia corroer o próprio corpo. Então, para que não ocorra essa autodigestão, precisa haver algo que proteja essa estrutura do estômago. Então, o Clê da cacafa vai ser aquele responsável por essa função. Em seguida, a gente tem o Avalambaka Kapha, que está envolvido, né, com as vias aéreas, tá? Então, a traqueia, a proteção das vias aéreas. Se você estuda fisiologia, você vai lembrar do surfactante, que mantém ali os alvéolos abertos e lubrificados para conseguir se mover, né, e ter aquela contração e relaxamento dos alvéolos sem que eles colabem, sem que eles fiquem grudados. Então, ele vai lubrificar e vai ajudar essa tensão
dos alvéolos vai ficar mantida, né? Então, tem uma função de proteção, mas também o muco, né? O muco estomacal, o muco das vias aéreas, o muco na região da traqueia, o muco dos seios da face, tudo isso, todo esse muco que a gente protege, que a gente produz, de alguma forma ele vai exercer a proteção, né? Seja nas vias aéreas, aqui, nas narinas, porque quando a gente perde essa capacidade, né, de produzir esse muco, a gente perde também a nossa imunidade, a pele, as mucosas podem ficar mais sensíveis, mais friáveis, pode tender a sangrar mais. Então, perde a função imune e de proteção mesmo, né, contra trauma, contra machucados. Então, o avalambaca-cafa vai ser esse responsável pela proteção das vias aéreas. O terceiro, Bodacacafa, está envolvido com a produção de saliva, tá? Então, essa parte de lubrificar, do começo da lubrificação dos alimentos, que começa aqui na boca, conforme a gente vai mastigando, vai facilitar a deglutição, né? E de alguma forma, a saliva, a medicina já entende que ela já começa uma digestão ali, do amido, dos carboidratos, e a parte do CAFA vai ser essa responsável pela produção de saliva, que também a saliva, de alguma forma, ela protege também os nossos dentes contra cáries, né, as nossas gengivas, mantém a integridade dos dentes. Né? Se a pessoa tiver algum problema com essa produção de saliva, a gente sabe que a chance de ter cáries, de cair, de ter gengivite, de ter problemas diversos na boca também aumenta. Então, a saliva tem uma função de proteção muito grande também, não só dessa digestão de amido, né, de carboidratos. Em quarto lugar, a gente tem o quarto subdosha, é o Tarpaka Kapha, que está envolvido com a parte da proteção do sistema nervoso, né? Então, seja a parte do líquor, né, que é o líquido cefalorraquidiano, que vai produzir aqui a medula, o cérebro, que vai exercer essa proteção em volta do cérebro e da medula, mas também eu gosto de entender esse Tarpaka Kapha, né, que é uma proteção do sistema nervoso, mas eu entendo também como a proteção dos neurônios, aqui como a bainha de mielina. Veja, essa aqui é uma figura de um neurônio, tá certo? Aqui está a parte do corpo celular. Então, essas partes amarelas aqui são as bainhas de mielina. Então, ela vai ter uma função de proteção desse neurônio, né, contra traumas, e vai ter uma função também de modular também o impulso nervoso, a velocidade com que esse impulso é propagado. Então, ela tem uma função de proteção e de ajudar também no funcionamento desse sistema nervoso, dessa célula, desse neurônio. Tá bem? Então, o Tarpaca-Kapha eu entendo como líquido cefalorraquidiano e também a proteção aqui dos neurônios com a bainha de mielina. E por último, a gente tem o Ishleshaka-Kapha, que é o líquido sinovial, a cartilagem que vai envolver ali uma articulação e proteger essa estrutura articular do nosso corpo, tá bem? Então a gente vai ver agora em detalhes cada um desses subdoshas. Então aqui mais uma vez falando, né, que os subdoshas de Kapha vão estar envolvidos com proteção, com lubrificação ou com armazenamento. Aqui começando pelo Kledaka Kapha. Então Kleda tem a ver com umidade, com líquido, né? Então com a parte de lubrificação. Então, ele vai lubrificar aqui, né? Então, essa aqui é a figura de um estômago, tá? Então, a gente tem aqui a região do esfíncter esofágico inferior, então aqui está o esôfago, tá? Então, a boca estaria lá para cima, então o alimento desce aqui pelo esôfago, o esfíncter aqui relaxa para que o alimento entre aqui no estômago, né? E esse estômago, ele vai secretar uma série de substâncias, né, de enzimas digestivas para começar a digestão ali de proteínas. Também ele libera enzimas chamadas de lipase, que vão começar a digestão de gordura. E o estômago também tem diversas camadas aqui musculares, né, que vão facilitar, que vão fazer a contração do estômago e ajudar ele a mexer, a misturar bem o alimento com essas enzimas digestivas e também ajudar o alimento a se misturar bem com essas enzimas digestivas. Ao mesmo tempo, a mucosa aqui tem locais específicos dessa parte da mucosa do estômago que vão liberar esse muco estomacal, que a gente chama de Cledacacafa, que vão fazer a proteção de toda essa região aqui interna do estômago, para que ele não seja digerido, para que ele não seja corroído pela essa parte ácida que o estômago produz da parte digestiva.
Aqui a gente tem um outro esfíncter chamado piloro, que vai se manter contraído até que a gente consiga digerir e movimentar adequadamente esse alimento. Então, a gente percebe, a gente tem dois esfíncteres, né? Deixa eu apagar aqui. Tem o esfíncter aqui do piloro e o esfíncter esofágico inferior. Tá? Então, esses dois ficam contraídos enquanto o estômago vai lá, vai se mover e misturar bem, né? E fazer essa parte digestiva do estômago, tá bem? Então, ele vai fazer, então, essa parte, ó, lubrificação do bolo alimentar, proteção de mucosas, tá? E o local aqui predominante é o estômago. A parte do avalambaca kapha, o subdoxa do kapha relacionado com as vias aéreas. Então, percebam aqui essa figura das nossas vias aéreas. A gente tem aqui a traqueia, né? Então, a gente inspira o ar pelas narinas ou pela boca, então o ar vai pegar, vai abrir a glote e entrar pela traqueia, aqui, que é um tubo, como se fosse um cano, bem calibroso, e aí então ele vai se dividir, né, para o pulmão direito, pulmão esquerdo, e aí começa a se ramificar e descer brônquio, né, que são maiores, até que chega nos bronquíolos, que são menores, e então nas menores estruturas que são os alvéolos. Então percebam, né, nessa parte aqui desse cano, né, dos brônquios, na traqueia, bronquíolos, então não há troca gasosa nessas regiões. Então, para que exista troca gasosa, para que o ar atmosférico consiga ah, chegar próximo dos vasos sanguíneos, né, e para que a gente tenha uma superfície de contato grande, ampla, né, extensa, para que exista essa troca gasosa, né, do ar com o nosso sangue, né, para que exista a troca do oxigênio com o gás carbônico. O nosso corpo tem essa subdivisão, essa ramificação em estruturas cada vez menores, que são as chamadas de alvéolos, tá? Então, nesses alvéolos, tem estruturas bem pequenininhas, né? Que são os vasos sanguíneos, que vão ter esse contato por difusão, vai sair o gás carbônico, entrar o oxigênio, né? E o gás carbônico depois vai ser eliminado e o oxigênio vai ser absorvido e transportado depois pelo coração, tá? Então, essa estrutura aqui dos alvéolos ela está toda por dentro ali também, lubrificada com surfactante, né? Tem a parte de muco aqui nessas vias aéreas, né? Na parte do tem cílios também, estruturas que vão fazer o movimento de colocar esse muco também para fora. Então, essa região toda de proteção dessas vias aéreas, né? E também essas membranas aqui que protegem a parte em volta aqui do pulmão, né? O peritônio visceral, o peritônio parietal, que fica aqui em volta dessa parte da caixa torácica, né? Essa lubrificação desse peritônio, né? Tem uma membrana aqui envolvendo os pulmões, tem uma membrana envolvendo a caixa torácica, tá? Então, essa parte toda dessas membranas a gente chama de calas, mas também elas vão exercer, junto com o avalambaca kapha, essa função de proteção, né? Uma função bem kapha do nosso corpo, né? De proteção dessa estrutura que é o pulmão, essa estrutura tão delicada, você vê que ele não tem, aqui no órgão, no pulmão, não tem estruturas sólidas ósseas, né? Então, ela é uma estrutura completamente diferente das outras estruturas do nosso corpo, tá bem? Então, o local é dito que é o peito, né? Pulmão aqui, traqueia, então toda essa região está relacionada com a valambaca kapha. Então, sempre que a pessoa tiver um problema, uma doença acometendo qualquer uma dessas regiões, pulmão, traqueia e vias aéreas, tem que lembrar do kapha e desse subdosha do kapha especificamente. Então, é dito também que ele é localizado numa região chamada Trica Pradesh, que é uma região entre os ombros e o pescoço na parte aqui posterior, tá? Então eu trouxe uma figura para vocês verem aqui no próximo slide, aqui, ó. Essa seria essa região Trica Pradesh, né? Então que nos meridianos da acupuntura é o vaso governador 14, né? O VG 14 ou do MAI 14, tá? Então é uma região que na medicina chinesa também a gente considera que é muito importante para os pulmões, né? Que a gente aplica muitas vezes moxa nessa região, aplica calor, né? O próprio agulhamento ali próximo nessa região, que vai fazer essa função benéfica para o pulmão
gripes, vias aéreas, resfriados, a própria imunidade nossa, tá bem? Então, aqui a gente pode ver nessa outra figura, para vocês verem que interessante também, esse corte anatômico aqui, a relação que existe, né, entre a parte estrutural, né, do tórax, né, aqui o coração está aqui, né, aqui está a traqueia, que a gente mostrou, né, a divisão aqui dos brônquios, né, direito e esquerdo, né, aqui o esquerdo, e percebam essas estruturas todas verdes aqui, ó, esses nódulos verdes, são os gânglios, né, os linfonodos, né, que vão também fazer proteção imunológica, né, estão relacionados lá com uraça, dato, tá certo? Aqui embaixo, percebam, ó, aqui passando por trás da traqueia, tá o esôfago, que a gente falou, mas anterior no Clé da Cacafa. Então, o esôfago desce aqui, ele é bem compridão, desce por trás da traqueia e vai desembocar aqui no estômago. Essa estrutura aqui é o estômago, tá certo? Então, ah, percebam, todas essas estruturas, para o Ayurveda, são estruturas que a gente considera locais de kapha, tá? Seja o coração, o estômago, o pulmão, os linfonodos todos, são estruturas com predomínio, com grande presença do kapha, tá bem? Então, funções aqui do Avalambaka Kapha: lubrificação, proteção, né, de traqueias, brônquios, bronquíolos, alvéolos, do espaço pleural, que é aquele espaço que a gente falou, né, entre a pleura visceral, que está envolvendo o pulmão, e a pleura parietal, que está envolvendo a caixa torácica ali também, tá? Então, todas as funções de proteção dessa região das vias aéreas. Aqui a gente tem o terceiro subdosha do Kapha, que é o Bodhaka Kapha. Então, o Bodhaka Kapha está envolvido com a produção de saliva, né? Então, a gente tem diversas glândulas, aqui é parótida, a gente tem glândulas submandibulares aqui embaixo, né? Aqui outra também, tá? Sublingual aqui embaixo e submandibular aqui do outro lado. Então, uma série de glândulas que vão estar envolvidas com a produção da nossa saliva, tá bem? Então, aqui, ó, para vocês verem em um corte, né? Um corte coronal, sagital, aliás, um corte sagital que a gente vai ter aqui. Então, a gente tem aqui a nossa língua, tá? A gente come o alimento, ele vai entrar por aqui. Aqui está a glote, ela vai se fechar aqui, tampando aqui a traqueia e deixar o alimento descer aqui, né? Desculpa aqui, voltar. O alimento vai vir por aqui e descer no esôfago, por trás da traqueia. Então, aqui está a traqueia e aqui está o esôfago. Tá? Que vem depois da laringe e começa o esôfago. Então, essa parte do cafa, né? Essas glândulas salivares vão produzir essa saliva que vão ajudar a misturar ali, começar também a digestão do bolo alimentar, né? Daquilo que a gente mastigou, e vai facilitar essa deglutição através do esôfago em direção ao estômago. Tá? Então, essa basicamente é a função do Bodha Kapha. Tarpaka a gente falou que está envolvido, né, com o líquor, que é o líquido cefalorraquidiano. Então, aqui está um desenho do encéfalo. Então, ao redor dele, ele está banhado, né, por um líquido chamado líquor, né, ou líquido cefalorraquidiano. Então, e aqui, descendo o bulbo, medula espinhal, a gente também tem essa proteção, essa mesma proteção, que é feita pelo Tarpaka Kapha. Tá? Então, ele vai proteger também, lubrificar os órgãos do sentido. Tá? Então, parte da visão, né, da audição, todos os nossos sentidos possuem também partes neuronais, né, neurônios também, que vão estar envolvidos com os nossos sentidos. E, por último, a gente tem o Shleshaka Kapha, que vai fazer a proteção das articulações. Então, a gente tem aqui, né, a parte da estrutura óssea, as trabéculas, e ao redor delas, cobrindo e revestindo essa estrutura óssea, né, o periósteo, a gente tem uma capa de cartilagem, né? Se um osso encostasse no outro, se esse periósteo, que é aquela parte antes que está embaixo aqui dessa cartilagem, se tivesse um desgaste dessa cartilagem, né, e um osso encostasse no outro, a gente sentiria muita dor. Em alguns casos acontece, né, com algumas patologias, né? A gente tem osteoartrose,
a gente tem também chikungunya, tem diversas outras doenças que podem acometer, né? Psoríase articular também, artrite psoriásica, eh, artrite reumatoide, né? Tem diversas doenças que vão ter um ataque dessa cartilagem, uma destruição dessa cartilagem aqui, a pessoa vai ter deformidades, vai sentir dores terríveis, porque realmente o periósteo, né, essa parte, essa membrana que está em volta dos ossos, é muito doloroso, é muito sensível à dor, né? Então, essa cartilagem ela vai fazer essa proteção para que a gente consiga mover as nossas articulações sem ficar sentindo dor, uma dor terrível, né? Além dessa proteção toda, né, dessa capa articular, a gente tem também o líquido sinovial que vai preencher toda ela aqui, né, fazendo como se fosse uma bolsa de água, né, protegendo essa parte da articulação. E a gente tem coxins gordurosos, né, ligamentos, estruturas também em volta aqui dessa articulação que vão fazer também uma proteção, um amortecimento, uma lubrificação também, para que essa articulação consiga se mover adequadamente, sem dor, sem desconforto, com estabilidade, com firmeza. Tá? Então, todas essas funções são funções do Shlechaka Kapha, que é o nosso último subdosha do Kapha. Tá bem? Então, aqui uma revisão, né? O primeiro que a gente falou foi o Kledaka Kapha, que está envolvido com a parte do muco estomacal, da proteção do nosso estômago, né? A lubrificação também do alimento. A Valambaka Kapha, a gente viu que vai ser responsável pela proteção das nossas vias aéreas, né? Do pulmão, da traqueia, da pleura. E Bodaka Kapha está envolvido com a digestão de saliva, não lembra Bodaka Kapha, lembra de boca, é uma forma de você memorizar, né? O mnemônico, então boca, saliva, o paladar, né? A proteção contra cáries, a lubrificação do alimento, começando ali na boca também. Tarpa-cacafo vai estar envolvido com a parte do líquido cefalorraquidiano, da parte também que a gente falou no início da aula da bainha de mielina. E por último, Schlecha-cacafa vai estar envolvido com o líquido sinovial e a proteção das articulações. Tá bem, galera? Então, essa aqui foi uma aula sobre os subdoshas de Kapha. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai falar mais um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais sobre essa aula aqui na nossa comunidade, no nosso universo Drua. Se você está assistindo esse vídeo do YouTube, eu convido você a se inscrever também no nosso plano de assinatura e assistir essa e outras aulas. A gente vai ter uma continuação dessa aula, um aprofundamento também dessa aula, né, falando também de algumas patologias, alguns problemas de saúde e formas de tratar esses problemas envolvendo cada um desses subdoshas. Então, fica aqui meu convite, se você gosta de Ayurveda, se você gosta de se cuidar, né, cuidar da sua saúde de forma natural, simples e prática, então eu convido você a entrar para o nosso plano de assinatura, tá? Então, eu deixo um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!